Eu proponho que a própria deputada Joacine Catar Moreira seja devolvida ao seu país de origem. Seria muito mais tranquilo para todos. André Ventura, Assembleia da República. Os turcos não são propriamente conhecidos por serem o povo mais trabalhador do mundo. André Ventura, Assembleia da República. Se uma determinada bancada disser que uma determinada raça ou etnia é mais burra ou preguiçosa, também pode. Alexandra Leitão, Assembleia da República. Dizer a alguém para voltar para a sua terra ou dizer que os portugueses são preguiçosos é discurso de ódio? Onde começa o ódio e termina a liberdade de expressão? O que é, afinal, o discurso de ódio? Quais as suas causas e consequências? E por que é que mergulhar neste tema é importante? No Cortar o Mal pela Raiz, um podcast de 4 episódios, damos voz a diversas perspectivas e vivências com um objetivo comum: compreender o discurso de ódio online em português para o combater. Podes ouvir as nossas conversas nos canais do projeto No Hate ao longo do mês de junho e julho. Juntos, vamos cortar o mal pela raiz. Olá, eu sou a Cláudia Semedo e neste primeiro episódio, para falarmos sobre as fronteiras do discurso de ódio e da liberdade de expressão, tenho comigo a Paula Cardoso, jornalista e fundadora da plataforma Afrolink, o Péricles Pina, jurista e ex-coordenador do Gabinete de Apoio à Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, e a Rita Guerra, investigadora no ISCTE e coordenadora do projeto No Hate. Bem-vindas, bem-vindo. Rita, se calhar começamos logo por explicar o que é o projeto No Hate. Então, o No Hate é um projeto financiado pela Comissão Europeia, que tinha 3 grandes objetivos. É um projeto, primeiro que tudo, interdisciplinar, portanto, cruza uma série de áreas disciplinares: a psicologia social, as ciências da comunicação, as ciências digitais, e o nosso grande objetivo era, com este olhar de múltiplas disciplinas, digamos assim, no fundo, com estes múltiplos olhares, e em conjunto também com as comunidades-alvo de discurso de ódio no contexto português, portanto, discurso de ódio em língua portuguesa, perceber um bocadinho melhor esta palavra que agora se ouve muito falar, que é o discurso de ódio, esta expressão. E a ideia era nós percebermos como é que o discurso de ódio se expressa ou se manifesta em língua portuguesa. Há muito trabalho feito em língua inglesa, há algum trabalho feito no contexto espanhol e italiano também, mas havia uma escassez, digamos assim, de conhecimento científico sobre o que é o discurso de ódio e como é que ele se manifesta na língua portuguesa. E a ideia era compreender o discurso de ódio. Para além de compreender o discurso de ódio, compreender o que nós chamamos o contra-discurso, as respostas, digamos assim, que tentam combater o discurso de ódio. Mapearmos um bocadinho quais é que são os conteúdos, as formas de expressão. Com isto tudo, com este bolo, criarmos, idealmente, uns mecanismos de detecção automática, os famosos algoritmos, não era? Que fossem um bocadinho além desta coisa binária de é discurso de ódio, não é discurso de ódio, uns mecanismos um bocadinho mais complexos, mais afinados, que consigam captar facetas mais complexas deste fenómeno, exatamente. E, por outro lado, informar as pessoas, ou seja, produzir uma série de materiais não só para a comunidade científica, de produção de conhecimento, mas também de sensibilizar para este tema, o que é discurso de ódio, onde é que ele começa, onde é que ele acaba, quais é que são as expressões que ele tem em relação às diferentes comunidades-alvo e, no fundo, criar um toolkit, um conjunto de ferramentas que possam ser utilizados por diferentes atores, decisores políticos, as comunidades-alvo de discurso de ódio, a sociedade em geral. E, portanto, era isto tudo que nós queríamos fazer em 24 meses. Uma tarefa gigantesca. E como é que as pessoas podem entrar em contacto com estas ferramentas? Porque é um projeto que nasce dentro da academia, Sim. mas que se pretende, como disseste e como acabaste de dizer, que se pretende que chegue a um... Sim. Nós temos um grupo de trabalho que é coordenado por uma colega nossa que não está cá hoje, que é a Cláudia, que desenvolveu, no fundo, múltiplas estratégias para divulgar esta informação. E, portanto, nós temos, assim, vários canais. O primeiro, de produção clássica de conhecimento científico, ou seja, artigos, capítulos de livros, etc. Mas depois definimos um conjunto de canais para partilharmos, no fundo, de uma forma um bocadinho mais mastigada, mais simples, aqueles que são os principais resultados do projeto. Este podcast é um deles, e nos 4 episódios vamos falar sobre diferentes temas que foram sendo abordados ao longo do projeto. Está a ser desenvolvida também uma breve campanha online com um vídeo, no fundo, de sensibilização para a temática do discurso de ódio no contexto português.
E, portanto, tudo isto em conjunto. O site do projeto também tem alguma informação disponível e, nomeadamente, o site do projeto depois tem informação mais técnica sobre estes algoritmos e estes modelos matemáticos que estão a ser desenvolvidos ainda e que são sujeitos a muitos erros, etc., mas que vão estar disponíveis para qualquer pessoa poder utilizar. Obrigada, Rita. Eu sei que não temos muito tempo, o nosso podcast é muito rápido, mas eu gostava de colocar esta questão aos três, uma questão que parece muito simples, mas que dá pano para mangas, para conversas e discussões, e temos visto isso acontecer ultimamente. O que é o discurso de ódio? Onde é que ele começa? Onde é que ele termina? E como é que ele se atravessa também nas vossas vidas? Paula, estás assim com um olhar bastante pronto. Primeiro, eu acho que esta é uma discussão com muitas zonas cinzentas. Portanto, esta questão de conseguirmos definir o que é discurso de ódio e nos guiarmos por uma definição para ir depois apontarmos as situações em que ele está presente, acho que é muito difícil, porque há muita subjetividade aqui presente. Nós, nos últimos tempos, temos ouvido muito essas acusações, esses apontares de dedos, isto é discurso de ódio, isto é normalização do discurso de ódio, mas na maior parte dos casos, pelo menos naquela que é a minha leitura, nós estamos a falar de insultos, não necessariamente algo que possa ser enquadrável num crime, numa tipologia de discurso de ódio, embora as fronteiras sejam muito ténues, ou seja, o que eu sinto é que quando nos afeta diretamente, nós somos muito rápidos e imediatistas a dizer isto é discurso de ódio. Sim. Quando não nos afeta, espera, isto já há aqui um exagero. E eu, sinceramente, não sei como é que nós podemos equilibrar estes pratos da balança quando sabemos que estamos cada vez mais polarizados. Eu adoraria que pudesse existir uma lei que enquadrasse o que é discurso de ódio de uma forma que fosse, digamos que, consensual, para não dizer unânime, porque acho que a unanimidade é impossível, mas consensual, e eu acho difícil, porque eu já li uma série de definições, nomeadamente aquelas que estão no site do projeto, que nos traz aqui hoje, e eu entendo que há sempre aqui demasiado, sim, é muito amplo por um lado, é muito fechado por outro, e há muitas leituras possíveis. Nós tivemos recentemente aquela questão, por exemplo, na Assembleia da República, sim, do pode, não pode, e do que foi dito por um deputado. E eu tenho dúvidas na análise dessa situação em concreto. E depois, logo a seguir, quando eu expresso as minhas dúvidas, tenho alguém a dizer mas se fosse com uma pessoa negra, será que tu terias a mesma leitura? E eu questiono. Achas que é uma definição que está muito sujeita ao nosso viés? Acho claramente que está demasiado sujeito ao nosso viés e está, sobretudo, muito amarrada a conversas que não são tidas, não é? Portanto, se nós não reconhecemos exclusões e violências e o que é que determinadas expressões querem dizer para determinados grupos de pessoas, se nós não reconhecemos isso, nós não vamos conseguir reconhecer que aquela expressão em concreto representa determinadas coisas para determinados grupos. Mas de todas as definições que tens vindo a ler, qual é que te serve melhor? Qual é que tu usas? Imagina, se uma sobrinha tua, um sobrinho teu viesse ter contigo e perguntasse: tia, o que é isto do discurso de ódio? Qual é que tu usarias? Eu gosto muito de olhar para o ódio, primeiro. Portanto, antes de estar aqui em classificações se é discurso, se é prática de ódio, é preciso reconhecer que o ódio existe e que ele está aí cada vez mais escancarado. E eu, quando falo com os meus sobrinhos, por exemplo, eu gosto muito de focar nesta questão. Ódio, amor, medo, trazer as emoções. Sim. O que é que aquilo te faz sentir? Quando alguém te diz determinada coisa, não é? Quando alguém te dirige palavras que outra pessoa poderá dizer que são insultuosas, mas que tu não as sentes como tal, tu tens de aceitar que aquilo é discurso de ódio porque está consagrado que o é, por exemplo. E depois há um outro lugar que é... Estas conversas eu acho que são sempre muito difíceis de se terem, justamente por causa da tal subjetividade, mas vamos imaginar este cenário em que eu agora decido que é discurso de ódio dizer que determinada etnia é preguiçosa, portanto que eu cunho isto na lei, porque eu agora estou no poder e tenho essa capacidade de o fazer. No momento seguinte, entra outra pessoa, entra com outro pensamento e decide em sentido inverso. Portanto, como é que nós depois equilibramos isto?
O que eu digo aos meus sobrinhos é para estarem muito focados no impacto daquilo que dizem as outras crianças, as outras pessoas. E eu entendo que esse deve ser o nosso foco. Se eu tenho alguém que me diz que as palavras que eu estou a utilizar são ofensivas, que magoam, porque é que eu vou desvalorizar esse sentimento? Eu não consigo pegar numa definição de discurso de ódio, porque eu entendo que nós não estamos ainda nesse lugar de definir de uma forma muito clara, muito taxativa, algo que sirva para todas as pessoas. Porquê? Porque nem todas as pessoas ainda são reconhecidas como pares para termos essa discussão. E só quando nós nos conseguimos, de facto, sentar e percebermos essas camadas de desumanização, é que eu entendo que nós vamos conseguir ter um articulado que vá ao encontro das diferentes pertenças. Para já ainda é mais fácil comentarmos os casos concretos, não é? Irmos de caso concreto em caso concreto. Eu acho que sim, que é importante que nós tenhamos essa leitura mais caso a caso, por um lado, mas acho que também, ao mesmo tempo que o fazemos, é muito importante focarmos no que é ódio. O que é ódio? Porque é que nós estamos a normalizar, por exemplo, manifestações de grupos da extrema-direita, dizendo que elas devem ocorrer ao abrigo da liberdade de expressão, quando nós temos uma Constituição da República, por exemplo, que proíbe este tipo de manifestação, não é? Este tipo de expressão que exclui pessoas. E quando não for claro para todas as pessoas que de facto sair à rua para dizer que há portugueses que merecem ser reconhecidos como pessoas e que há outros que não têm os mesmos direitos, quando nós continuarmos a achar que isto Que é não é possível fazer ódio, essa diferença, que isto claro. não é ódio, que isto é apenas uma expressão de opinião, nós não vamos conseguir concordar ou chegar a algum tipo de compromisso em relação ao que é discurso de ódio. Portanto, eu acho que primeiro temos de reconhecer entre nós que o ódio está presente, que ele se manifesta de determinadas formas e, a partir desse reconhecimento, é que então vamos legislar, senão vamos ter o que temos com tantas outras leis, que é um vazio, não é? Um saco que depois não leva a lado nenhum. Péricles, achas que as leis tardam em acompanhar o que a Constituição já nos diz? O que é que tu achas que é isto de discurso de ódio? Bem, eu tenho uma opinião um pouco parecida com a Paula. Acho que a grande problemática que temos aqui é a variedade de instrumentos e as zonas cinzentas. Mas eu acho que as zonas cinzentas surgem principalmente da aplicabilidade e não propriamente da legislação. A legislação já permite que os juristas que vão interpretar a lei consigam Defender. Sim, consigo. Esta é a minha opinião. Embora, pronto, e agora entramos no aspecto mais jurídico da coisa. Embora o 240 é um artigo que é muito criticado, é um artigo que praticamente não tem aplicabilidade nenhuma. Existem poucos casos de efetiva condenação. É engraçado que este artigo já faz parte do Código Penal português desde o início. E a primeira vez que teve a oportunidade de ser aplicado foi precisamente em resposta ao caso do Alcino Monteiro, Sim. em que o Ministério Público arrola o artigo 240 e depois mas o artigo cai sempre porque o problema se coloca depois no preenchimento do elemento do tipo. E é engraçado a Paula ter falado da subjetividade, porque o elemento subjetivo do tipo, o termo jurídico de se dizer, é precisamente onde se levanta a questão. Porque o tipo está preenchido, ou seja, quem discriminar ou incitar ao ódio está preenchido. O problema se coloca depois no dolo, que é o elemento subjetivo. O dolo, assim, de uma forma simples, é a intenção de... E é aí que se coloca o problema. E achas que é isso que também torna difícil de definir o que é o discurso de ódio? Eu acho que torna difícil de definir é o contexto em que a lei está a ser aplicada, o nosso contexto histórico e o nosso passado. A teoria crítica da raça explica muito bem esta perspectiva, que é, nós não podemos só abordar esta temática só numa perspectiva puramente jurídica, porque ela não vai acontecer, porque quem vai aplicar é uma pessoa, e ele vai sempre aplicar com base no seu contexto.
precisamos de uma abordagem para além extrajurídica que prepare, talvez, o aplicador a aplicar a lei. Porque eu tenho visto, voltando ao 240, o 240 foi alterado em 2017. E a alteração em 2017 é essa que lhe dá essa valência que eu falo. Essa alteração de 2017, o que é que acontece? Das decisões que eu tenho visto a serem tomadas, que vão mais para o lado da liberdade de expressão, né, diante do confronto entre as normas, os decisores citam a antiga versão do 240, que precisamente permite tomar a decisão que tomam, porque o preencher o elemento do tipo do 240 como estava antes era quase impossível. Sim, tu usaste aí uma palavra permissão. Achas que essa prática também tem a ver com o viés que os próprios decisores têm em relação Eu acho que sim. a estes Eu acho que casos? nós precisamos reconhecer que é um problema, vamos tratá-lo, não só com formação estrita ao jurídico, precisamos de ir um pouco mais além. E vamos trazer as comunidades, quem sofre efetivamente, levá-los não a conversar com os aplicadores, não no sentido de, ai, coitadinho e tal, eu sofro. Não. Fazê-los perceber que, de facto, é um problema. Para depois mudarem o paradigma. Porque, se formos a ver, Portugal foi várias vezes condenado a nível dos tribunais superiores europeus por Decisões erradas? por decisões que dão mais preponderância ao princípio da igualdade, que é o que se coloca, do que propriamente à liberdade de expressão. Portugal, dentro dos países europeus, era a que tinha mais essa tendência. Mas essa tendência só se colocava quando estávamos em situações em que estávamos jornalistas, não era bem de discriminação racial, era jornalistas e a manifestação do trabalho jornalístico. E nessas circunstâncias, os tribunais europeus, os tribunais portugueses davam sempre preponderância não à liberdade de expressão, mas à prática que supostamente o jornalista estava a ser acusado, que normalmente era de difamação, digamos assim. Mas quando se coloca a questão racial, discriminação, incitamento ao ódio, a decisão é completamente outra. Deixa-me só dizer o porquê que eu acho que o número 2 do 240, que é o que eu falo muitas das vezes, já diz, o número 2 indica que quem difamar ou injuriar em razão das características que todos nós sabemos, é discriminação racial, é incitamento ao ódio. Ele é claro, condenável. É condenável. Ele é claro sobre isso. O problema é depois a aplicação, depois o dolo, depois entra a perspectiva, e aí entra, acho que uma solução a esta problemática, que a Paula também toca, é interessante, que é a questão a Paula usa o termo desumanização, que é precisamente um princípio que pode se colar a um princípio jurídico que pode resolver o conflito, que eu acho que resolve o conflito entre a liberdade de expressão e o princípio da igualdade, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. E esse princípio está na Constituição, está em todos os instrumentos internacionais, está em todo lado. Portanto, se nós pegarmos na factualidade e colocarmos o princípio da dignidade da pessoa humana, que não é preciso ser jurista para termos uma noção que determinadas expressões ferem claramente a dignidade da outra pessoa, aí sim podemos dizer, não, isto fere a dignidade da outra pessoa, estamos perante discurso de ódio, portanto, a aplicação da lei devia-se fazer. O problema se coloca precisamente, acho eu, é precisamente no contexto, nas pessoas que aplicam a lei. E pronto, e é mais fácil, talvez, neste tema, aqui em Portugal é muito difícil falar deste assunto. E neste tema é muito difícil tomar uma decisão que seja pró-discurso de ódio, porque as pessoas facilmente dizem, tal, está a ser violada a minha liberdade de expressão. Mas mesmo o artigo que fala da liberdade de expressão, o artigo 37 da Constituição da República, estabelece o limite. O limite é a lei penal. Sim.
E é a lei administrativa que existe, a lei controle nacional. Ele diz, se viola... É onde termina. É onde termina. Sim. Não há, ou seja, o instrumento jurídico não é perfeito. O 240, precisa mesmo de ser alterado ou então eliminado e criar-se algo completamente novo. Uma revisão estrutural. Uma revisão estrutural completa. Mas o que existe, se houvesse de facto uma maturidade nacional, digamos assim, já era possível combater. Fazer-se cumprir a lei. Péricles, e usando toda a tua experiência enquanto homem negro e jurista, como é que tu definirias o discurso de ódio? O que é o discurso de ódio? Bem, vou tentar fugir do jurista. Mas para mim, discurso de ódio é algo que afeta a minha dignidade como pessoa, que faz-me entrar em conflito comigo próprio. Porque o grande conflito que este tipo de coisas, de atos que nós somos forçados a enfrentar, cria conflitos internos que depois têm impactos para o resto da nossa vida. Eu acho que o discurso que me coloca numa posição não digna como ser humano, para mim é discurso de ódio e pode ser praticado por qualquer pessoa. Eu lembro-me da primeira vez que senti isso foi quando cheguei a Portugal, tinha 7 anos, e o miúdo diz-me o típico volta para a tua terra, acrescentou lá umas coisas. Mas é um miúdo, estávamos na piscina dos Olivais, não sei se lembram. Foi a primeira vez que eu fui à piscina, portanto, lá descobri que era negro, porque em Cabo Verde não tinha essa percepção, né? É a descoberta que tu és negro, e depois a pessoa coloca-te numa posição em que tu és inferior a ela, és menos humano do que ela, portanto tens que sair dali. E isso parece que não, ou para algumas pessoas pode ser uma coisa pequena, mas isso marca-nos para sempre e causa traumas que nós nunca mais esquecemos. Eu acho que o discurso que tem um impacto até celular. Os estudos já falam disso. Rita, enquanto coordenadora do projeto No Hate, já conseguiste chegar a uma definição de discurso de ódio concisa, mas abrangente? Não. Nem eu, nem a academia, e o esforço tem sido grande, ou seja, há uma confusão. Eu acho que é impressionante como, independentemente das áreas científicas, das vozes que vêm das diferentes comunidades, há um consenso tremendo que nós não fazemos ideia nenhuma do que é isto, porque é um fenómeno muito complexo, tem imensas camadas, para o qual é preciso ouvir múltiplas vozes. Eu acho que aquilo que a Paula estava a dizer é fundamental, esta ideia da intenção. Isto é uma coisa que acontece num contexto relacional, ou seja, de comunicação. Qual é a intenção do outro? Como é que aquilo é sentido pela pessoa? E, portanto, acho que temos um longo trabalho a fazer. O que nós fizemos no nosso projeto, porque tínhamos que ter uma definição operacional e, portanto, nós criámos uma. E essa definição foi criada com base em várias fontes, digamos assim. Uma fonte riquíssima foram as comunidades-alvo que estiveram envolvidas connosco e, portanto, uma série de... Se calhar depois também era importante dizermos quais são as comunidades-alvo preferenciais. Sim, o que nós fizemos no projeto foi selecionarmos, foi uma decisão que nós tomámos, quais eram as comunidades em Portugal que são mais alvo de discurso de ódio. E isto é comum no contexto europeu, mais diferença, menos diferença. E nós focámos essencialmente em comunidades racializadas, e aqui estávamos particularmente interessados em pessoas afrodescendentes, mas também na comunidade cigana portuguesa. Nas pessoas migrantes, ou seja, na questão, ou seja, no discurso de ódio de base xenofóbica, não é? E, por outro lado, na comunidade LGBTQI+. E, portanto, tínhamos, assim, 3 grandes alvos, eu acho que é impressionante este consenso que nós temos, porque era o que a Paula dizia, como é óbvio, o conteúdo e a forma como o discurso de ódio é manifestado no contexto português difere de acordo com a comunidade-alvo que nós estamos a falar. E os preconceitos... Difere no tipo de argumentos que são mobilizados. Por exemplo, aquilo que o Péricles disse, ou seja, uma coisa é um discurso de ódio que tem por base preconceitos que são raciais, e nós aqui não nos podemos esquecer do nosso contexto histórico, de colonizadores, de opressão, de racismo sistémico que existe, apesar de toda a gente dizer que não. Ter muita dificuldade em assumir ou perceber sequer o que é. Exatamente, que existe. E o tipo de expressão que é utilizado, por exemplo, uma coisa que é muito mobilizada neste discurso de ódio, às vezes o mais escondido, é a negação do ódio, que é os portugueses não são racistas agora. Não há racismo em Portugal, não há ódio, não pode haver.
o tipo de argumento que é utilizado, por exemplo, no discurso de ódio em relação à comunidade LGBTQI+, é um discurso de ódio muito mais virado para argumentos de violação de questões simbólicas, morais, ou seja, de valores, biológicas Sim. e, portanto, há alguma indicação de que o discurso de ódio, para além da complexidade de o definirmos do ponto de vista legal, do ponto de vista conceptual, tem estas nuances, porque basicamente ele é alimentado por preconceitos, e os preconceitos que existem na sociedade portuguesa são específicos da sociedade portuguesa, e portanto não nos podemos desenraizar desta abordagem, nós chamamos de uma abordagem culturalmente sensível, foi o que trabalhámos no projeto, esta ideia de olhar para o discurso de ódio, tendo em conta as características sociais e culturais dos contextos em que ele se manifesta, muito em linha com o que a Paula estava a dizer. E tentámos beber um bocadinho desta lógica, beber um bocadinho daquilo que a Comissão Europeia, que o Conselho Europeu tem trabalhado muito nos últimos 2 anos sobre isto. E houve, em maio de 2022, se não estou em erro, houve uma declaração, uma recomendação para tentar definir o que é discurso de ódio. E eles falam precisamente naquilo que a Paula e o Péricles estavam a dizer, que é esta ideia, nós não podemos ter uma definição simplista. Há discurso de ódio que é enquadrado legalmente, que é criminalizável, e há outro discurso de ódio que é sentido como discurso de ódio e que não tem este enquadramento legal, ou seja, que não pode ser julgado do ponto de vista... Por ser mais subreptício, por ser... Exato, e portanto este discurso de ódio, mais velado, mais mascarado. Nos próximos episódios vamos ter aqui os nossos colegas de linguística que dizem isto muito melhor do que eu, mas que às vezes vem mascarado de uma espécie de um falso elogio, da ironia, de algum sarcasmo, que fere exatamente da mesma forma, em alguns contextos, que um discurso de ódio absolutamente direto, em que são utilizadas palavras ofensivas, insultos. E este discurso de ódio mais mascarado, muito dele tem que ser combatido com outras estratégias que vão além desta abordagem jurídica e que têm a ver com a educação para os direitos humanos, com entendermos esta base comum que a Paula falava, do que é isto do ódio, ou seja, entender este conjunto de emoções que estão lá dentro, o que é a desumanização do outro. E nós no projeto tentámos beber um bocadinho disto tudo e dámos uma definição que é mais específica, ou seja, não é muito abrangente, é um bocadinho mais específica e que tem aquilo que a Paula referia há bocadinho, deste incitamento, ou seja, deste apoio, deste espalhar de violência, de preconceito, de apoio ou de justificação. E a violência não é só violência física, também estamos a falar de exclusão, ou seja, de violência social. Muitas vezes as pessoas associam o discurso de ódio só a um ataque que é físico, mas a exclusão pode ser ela social, ou seja, alienar completamente alguém da participação no contexto português. E provocar traumas, não é? Sim. É muito violento, apesar de não deixar marcas na pele, deixa muitas marcas internas. Portanto, a nossa definição é muito ancorada nesta ideia de que é uma linguagem que é depreciativa, pode ser mais ou menos direta, ou mais ou menos mascarada, que é motivada por preconceitos e que tem esta ideia de este incitamento, este espalhar, este justificar de violência, seja ela física ou mais psicológica, nomeadamente através de processos de exclusão social. E, portanto, abordamos o discurso de ódio como um fenómeno que é intergrupal, ou seja, as pessoas que são alvo de discurso de ódio não são alvo de discurso de ódio com base em alguma coisa que elas fizeram, mas são alvo de discurso de ódio com base numa pertença percebida numa determinada categoria social, porque são negras, porque são ciganas, porque são lésbicas, porque são gay. Ou seja, é a ideia de o discurso de ódio está ancorado naquilo que nós chamamos de um processo de categorização social. É porque eu percebo o outro como pertencendo a uma caixa qualquer, que é diferente da minha, esta ideia de nós versus o outro, que espoleta, não é? Ou seja, que ancora todo um conjunto de enviesamentos, de preconceitos, de estereótipos que o Péricles referiu há pouco, que depois se manifestam de formas distintas, umas delas mais diretas, outras mais indiretas. E esta foi mais ou menos a... E imagino que essa lógica siga também em relação àquilo que acontece online, não é? O discurso de ódio online. Ou tem alguma especificidade ancorada? Há muito essa... Ou seja, no core do que é discurso de ódio, o online tem simplesmente a ver com o canal em que ele é disseminado. Ou seja, o que lá está dentro é em tudo semelhante a um discurso de ódio offline, se nós quisermos. O que acontece com o online, e há colegas nossos que trabalham sobre isto, tem a ver com tudo aquilo que caracteriza a comunicação online, ou seja, ela pode chegar a todo lado em qualquer altura, esta questão geográfica e temporal, ou seja, as pessoas não podem fugir, porque aquilo que de repente tem uma ramificação, uma massificação do impacto enorme, e a questão do anonimato.
que coloca aqui... Que dá uma espécie de permissão, Que não é? dá As uma pessoas espécie de sentem-se... permissão, exatamente. Sim. Mas os conteúdos eu diria que são praticamente os mesmos. E para que se perceba a urgência de falarmos e de denunciarmos estas situações, quais são as consequências destes discursos? Para as pessoas-alvo, para quem assiste e para a sociedade em geral. Paula, tu que és jornalista e criaste uma plataforma como a Afrolink, o que é que tens a dizer sobre Jornalista isto? já sem carteira, eu gosto muito de dizer isso. Porque eu entreguei Sim, a mas carteira a a formação de está lá, base. sim. Eu gosto muito de insistir nesta questão da raiz, não é? Porque eu acho que nós cada vez mais temos palavras, e é que é importante que criemos, obviamente, nomenclaturas para discutir as temáticas, mas acho que é mesmo importante discutirmos o que é isto do ódio antes de chegarmos para outro tipo de categorias. E não chegamos lá ainda. Portanto, a nível daquele que é o papel da comunicação social, por exemplo, eu acho que, infelizmente, tem sido inflamatório. Ou seja, em vez de contribuir para que nós compreendamos quais é que são os danos deste tipo de práticas, a comunicação social capitaliza de alguma forma estas polarizações. Basta percebermos como é que uma série de textos são partilhados nas redes sociais. Portanto, nós depois, quando vamos ler o conteúdo, quando vamos fazer uma análise daquilo que o jornalista produziu, está bastante distante daquilo que é utilizado como teaser, como o grande destaque daquela notícia. E isto, naturalmente, tem um impacto, que é o impacto de termos as caixas de comentários cheias de insultos, cheias de comentários, cheias de observações que agridem. Porque eu, de cada vez que leio, eu já tenho alguma proteção que fui criando a partir desse lugar de jornalista, do tempo em que estive a dirigir um online. E era muito habitual fazer esse tipo de filtragem, que é difícil de conseguirmos estabelecer ali critérios para excluir determinado tipo de comentários, mas que acho que é importante que estejamos atentos e que tentemos fazê-lo. Portanto, que não desistamos, como eu vejo muitas das vezes acontecer, que é, vamos deixar, porque é a liberdade de expressão e não temos capacidade para controlar tudo. Eu acho que é importante que continuemos a tentar estabelecer esse controle. Eu, por exemplo, no Afrolink apago, torno oculto todos os comentários que eu apanho e que são comentários de puro ódio. Portanto, não há ali nenhuma discussão. Aceito que as pessoas tenham entendimentos diferentes sobre determinados contextos e determinadas realidades. Agora, o que eu não aceito é que se vá para aquele espaço pura e simplesmente para agredir. Aqui, em relação a impactos que tem, obviamente, nós todos estávamos aqui a falar do trauma que as experiências raciais provocam, e eu falo desse lugar, que é o que a minha pertença e depois acaba por trazer com mais assinalável, mais do que o género, porque eu partilho isto imensas vezes, o género vai muito tarde na minha vida, porque nunca foi em relação ao género que eu tive de me defender, foi sempre em relação à minha cor, e obviamente eu ver uma Cláudia Simões, por exemplo, o rosto de uma Cláudia Simões desfigurado, provoca em mim, ativa em mim uma série de gatilhos, sim. Há uma situação de hipervigilância que se instala desde a nossa infância, que temos de estar muito atentos ao nosso comportamento, a como é que estamos e a quem é que está à volta. Tudo isso depois pode ser mais ou menos ativado a partir das redes sociais, por um lado. Eu faço questão de não reproduzir esse tipo de imagens, portanto, eu não reproduzo no Afrolink, portanto, é um princípio. Não houve nenhum vídeo do George Floyd, por exemplo, reproduzido no Afrolink, não houve nenhuma imagem da Cláudia Simões desfigurada reproduzida no Afrolink, porque eu entendo que nós temos uma responsabilidade enquanto cidadãos, portanto, e mais ainda se estivermos, obviamente, num veículo de comunicação social, de não cuidar do veicular, impacto, não é? obviamente. A simples imagem é algo que ativa uma série de questões. E depois, obviamente, ao longo da minha existência, o encolhimento que produz a violência racista, no sentido da construção da tua personalidade, é muito assinalável. Portanto, tu sentires que não podes abrir a boca para dizer seja o que for. Tu sentires que não tens o direito a estar desconfortável. Tu sentires que não tens o direito sequer a dizer que te sentiste violentada e que entendes que essa violência vem do lugar de uma pessoa racista, de um comportamento racista. Portanto, eu nunca tive esse espaço enquanto fui crescendo, porque o que sempre encontrei foi uma normalização desta experiência. Portanto, faz parte, tu és uma pessoa negra neste contexto, as pessoas negras neste contexto são tratadas assim. Portanto, é aceitar, porque tens de sobreviver, não é? Não dá para estar todos os dias a chorar
porque te chamaram isto ou porque te chamaram aquilo. E esse lugar de desumanização é um lugar que depois, quer queiramos, quer não, portanto, no subconsciente, tu começas a acreditar que és aquilo tudo. Tu começas a acreditar que o teu lugar é mesmo aquele de pessoa que não tem voz. E é muito importante que nós reconheçamos esses impactos todos nas nossas crianças, sobretudo porque nós já somos adultos, já temos outras ferramentas para lidar com isso, mas interessa-me sobretudo trabalhar sobre estes impactos nas nossas crianças e nos nossos jovens, para que eles não Tenham reproduzam ferramentas. e não reproduzam os silenciamentos que nós inconscientemente fomos reproduzindo, e muitos de nós ainda reproduzem, achando que não temos o direito de dizer que isto não está certo e que nós merecemos estar cá, que nós, lá está, não somos corpos estranhos a esta realidade nem a nenhuma outra, temos o direito de ir e vir. E acho que este reconhecimento torna-se muito mais difícil no contexto em que nós estamos a viver, no contexto que estamos a viver, de crescimento da extrema-direita, de crescimento de uma série de discursos que excluem pessoas, porque é disso que estamos aqui a falar, não é? É comportamentos e falas que excluem pessoas, que retiram a determinadas pessoas o direito a simplesmente serem aquilo que são. Obrigada, Paula. Péricles, mas para além de nos retirar o direito a sermos aquilo que somos, e incluo-me nestes grupos também, pode levar até a consequências, como já assistimos, às últimas consequências, não é? De retirarem a vida a muita gente. Porquê é que achas que é importante falarmos sobre o discurso de ódio, estas definições e o impacto que tem na sociedade? Eu acho que é importante falar, é importante atuar. Eu concordo 100% com aquilo que a Paula disse, e parece clichê dizer, mas é mesmo verdade. Porque, mesmo do aspecto jurídico, gera um sentimento, dois sentimentos muito preocupantes, que é o sentimento de impunidade e o sentimento de injustiça. Portanto, quem pratica considera-se impune, quem sofre sente-se injustiçado. E depois, lá está, isto gera uma falta de segurança jurídica ou então até uma proteção jurídica exacerbada a quem quer continuar a praticar o discurso de ódio. E isso dá espaço ao surgimento de discursos extremos, da extrema-direita, que vive e sobrevive em cima do ódio. E embora seja difícil colocá-la do ponto de vista, sei lá, académico ou até jurídico, é muito difícil definir o ódio, mas lá está, dentro da perspectiva da dignidade da pessoa humana, dentro da perspectiva daquilo que nós percepcionamos como seres humanos, nós conseguimos facilmente identificar que aquele discurso é um discurso de ódio. Então, eu acho que a importância vai ao nível jurídico ou político, porque se não houver segurança jurídica, se não acabarmos com o sentimento de impunidade, das pessoas sentirem que podem praticar e que não há consequências, se não resolvemos quando acontece que alguém apresenta uma queixa, se não aplicarmos efetivamente a lei, Se não há uma consequência, não é? se não há uma consequência, o problema é agravar o problema. Sim. E isto tem uma relação direta, porque nós, ou pelo menos eu tenho sentido isso, não é? Que vínhamos de um país em que muita gente tinha muita facilidade em dizer não, Portugal não é racista, porque havia um discurso que era muito mais velado e de repente com as alterações até no espectro político da nossa sociedade, muito rapidamente, de repente, percebemos que estes discursos estão cada vez mais descarados, por assim dizer. Consegue-se perceber, Rita, através deste estudo que está a acontecer e através do projeto No Hate, já se conseguem perceber quais são as raízes mais profundas do discurso de ódio? Eu acho que essa é uma coisa para a qual nós temos resposta, ou seja, como é que se define discurso de ódio? O que é que podemos fazer para o combater? Eu acho que ainda temos muito que discutir, mas acho que em relação àquilo que são as raízes, ou que explica no fundo as motivações, eu acho que já há, do ponto de vista mais académico, muito trabalho feito que nos pode ajudar. Nós no projeto No Hate não nos focámos especificamente sobre isso, porque era um projeto mais descritivo, no fundo, de mapear o discurso de ódio em Portugal e como ele é no fundo, caracterizado. Mas nós sabemos, ou seja, achei particularmente interessante o que a Paula disse há pouco, desta ideia do ódio, que o ódio é uma emoção e que
claramente, e fala-se muito pouco sobre esta emoção quando falamos de discurso de ódio. E é uma emoção que está apontada na literatura como a emoção mais destrutiva da história da humanidade. Ou seja, o que nós sabemos é que o ódio é uma emoção muito particular, das mais negativas que nós conseguimos sentir. Poucas vezes sentida em relação a pessoas, mas muitas vezes sentida em relação a grandes categorias ou grandes grupos sociais. E o que nós sabemos e o que nos diz a história e a investigação é que o ódio é sempre um precursor de violência, e aqui de violência física, de extermínio. Há uma pirâmide antiga que se chama a pirâmide do ódio, que nos mostra que, no fundo, o discurso de ódio, que nós às vezes banalizamos, esta questão da linguagem, aparece como uma primeira fase desta manifestação depois do ódio física ou de extermínio. E porquê? Porque dentro daquilo que é a emoção ódio, que tem algumas parecenças com outras emoções negativas, como a raiva, por exemplo, há duas características muito específicas, e foi assim que nós conseguimos mapear no No Hate a presença de ódio dentro do discurso de ódio, que é duas ideias base. A ideia de que o outro tem intenções malévolas, ou seja, o outro é uma ameaça, está aqui para me fazer mal. Okay? E isto liga-se imenso àquilo que estavam a dizer dos discursos de normalização. Sempre acoplado ao discurso de ódio, aparece esta ideia de mobilizar o outro, qualquer que ele seja, como uma fonte de ameaça. Uma ameaça, se for uma questão mais ancorada na imigração, vem tirar trabalhos, o emprego, a violência. Se for uma questão mais religiosa, vem mudar os nossos costumes, a nossa moralidade. Ainda que os dados e os factos apontem precisamente para o contrário, não é? Apontam, mas a verdade é que nós também sabemos que às vezes esta informação contrafactual não é mais eficaz para reduzir a discriminação. E que, por exemplo, a empatia e esta capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, de sentirmos aquilo que o outro está a sentir, é uma via muito mais eficaz para isto. Ou promover o que nós chamamos de contacto intercultural, ou um contacto positivo entre as pessoas, no fundo, que nos ajuda a pôr-nos no lugar do outro. Mas esta ideia do ódio eu acho que é fundamental e que é muito pouco trabalhada do ponto de vista do discurso de ódio, mais na perspectiva mais académica, que é, falamos muito na linguagem, no insulto, a desumanização, como é óbvio, mas esta ideia do ódio enquanto emoção é muito trabalhada em psicologia. Falavas de duas características, ou seja, esta ideia do outro principal, como uma ameaça. o outro como uma ameaça é alguém que é, de um ponto de vista estável, que eu acredito que tem más intenções, intenção de me fazer mal, e portanto a minha resposta a seguir e aqui é o perigo que o ódio coloca, é esta ideia de o objetivo motivacional do ódio é eliminar completamente o alvo do ódio. Porquê? Porque se essa pessoa me vai fazer mal e me coloca em perigo, eu tenho todo o direito, legitimado, de atirar. E esta eliminação, esta erradicação do outro pode ser física, extermínio, agressão, o que aconteceu ao Alcino, ou pode ser psicológica. Portanto, eu volto a reforçar esta ideia de que o perigo não é só o ataque físico, ou seja, a exclusão social é uma manifestação clara de discurso de ódio também, ou da consequência do ódio, é perigosa. Portanto, são estas duas questões, esta ideia de o outro representa um perigo e tem uma intenção malévola contra mim, e isso justifica e legitima eu, entre aspas, defender-me, eliminando, tirando completamente o outro de cena. Portanto, esta ideia do vai para a tua terra, punha todos num barco e fazia não sei o quê, tudo isto foi codificado nos nossos dados como manifestação de ódio. Ou seja, para dar uma ideia um bocadinho concreta de como é que nós depois também medimos estas coisas. Muito obrigada, Rita, muito obrigada, Paula, muito obrigada, Péricles, por nos terem ajudado a perceber em linhas gerais o que é o discurso de ódio e quais as suas consequências. O discurso de ódio é um fenómeno cheio de nuances que precisa de respostas ajustadas a diferentes níveis. Precisamos de legislar, de educar e de aprender a lidar com os discursos de ódio que não são criminalizáveis, aqueles mais escondidos e indiretos que infelizmente são os mais comuns de acordo com os resultados do projeto No Hate. Temos ainda um longo caminho a percorrer para sensibilizar as pessoas sobre este problema, educar sobre os direitos humanos e criar narrativas alternativas ao preconceito, à desumanização e à discriminação. É crucial conhecermos bem todas as caras do ódio. No próximo episódio vamos falar sobre as várias facetas dos discursos de ódio, assim mesmo, no plural, e como ele pode variar conforme o grupo que está a ser discriminado. Cortem connosco o mal pela raiz. Este podcast faz parte do projeto No Hate, financiado pela Comissão Europeia e coordenado pelo Centro de Investigação e Intervenção Social do ISCTE.
Do ISCTE contamos ainda com a colaboração do Centro de Investigação em Ciências da Informação, Tecnologias e Arquitetura, do Centro de Investigação e Estudos em Sociologia e da Business Research Unit. Colaboram também conosco o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigação e Desenvolvimento em Lisboa e o Instituto de Tecnologias Interativas e Laboratório de Robótica e Sistemas de Engenharia. Para além destas instituições, contamos com entidades parceiras representantes de várias comunidades discriminadas em Portugal, tais como a Casa do Brasil de Lisboa, a SOS Racismo, a ILGA e a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial. Até ao próximo episódio. E lembra-te, conhecermos os diferentes formatos do discurso de ódio é o primeiro passo para o combatermos.